Glória a Deus. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 17. Ele será o trilho da mensagem de hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O texto sagrado diz: "E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas." Eu sei que o texto não é só conhecido, é já decorado por muita gente, mas ainda assim, eu gostaria de pedir que você repetisse esse texto comigo em voz alta. Vamos lá, diga comigo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Bom, algo que normalmente recomendo às pessoas é que, podendo, de vez em quando, mude a versão bíblica, que você usa nas suas leituras, nas suas meditações. Isso, às vezes, com palavras são tão próximas, tão parecidas, sinônimos, acaba nos ajudando a pensar a perspectiva um pouquinho diferente. Eu, por exemplo, a maior parte dos textos que eu tenho memorizado da Bíblia é na versão Almeida atualizada. Agora, recentemente, estou me esforçando para usar a nova Almeida atualizada. Ela tem um contexto aí bem mais ajustado ao nosso linguajar, ao nosso estilo, e às vezes isso já dá alguma diferença. Mas a NVI, a nova versão internacional, em vez de dizer alguém está em Cristo é nova criatura, usa o que muitas outras traduções usam, é nova criação. Embora sejam sinônimos, o aspecto do criatura, às vezes você só pensa no resultado final. Quando se fala nova criação, você pensa na obra por trás disso, que é a obra do novo nascimento. E somos nova criação por quê? Porque, como Jesus disse em João 3,6, se alguém não nascer de novo, não pode ver, nem tampouco entrar no reino de Deus. O novo nascimento nos coloca nessa categoria de nova criação. Efésios 2,10 diz que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Esse termo criado não significa o início da existência, mas nos dá a percepção do novo nascimento e de algo que começa a partir da conversão. Tiago, capítulo 1, verso 18, diz que nós somos gerados pela palavra da verdade. 1 de Pedro 1,23 diz que nós nascemos de semente incorruptível. E o resultado dessa experiência do novo nascimento é que nos tornamos uma nova criação. Não é apenas uma melhora, tipo um pneu recalchutado, coisa que já não existe mais no mercado como antigamente, mas tudo se fez novo. Aliás, essa expressão, tudo se fez novo, na Bíblia de Jerusalém, ela traz uma tradução que eu particularmente gosto muito. A Bíblia de Jerusalém diz: eis que se fez uma realidade nova. Não é apenas coisas novas, mas uma realidade nova. E quando nós entendemos essas verdades, essa combinação do que é a nova criação e a nova realidade, eu acredito que isso é um entendimento revolucionário. Portanto, o tema da minha mensagem hoje é realidades da nova criação. E para que a gente fale a respeito disso, eu quero construir o raciocínio aqui em cima de 3 fundamentos. Em primeiro lugar, nós vamos procurar entender a nova realidade. Em segundo lugar, eu vou detalhar o processo de como nós entramos na nova realidade. Mas em terceiro, nós vamos conversar e talvez gastar mais tempo nesse aspecto, falando exatamente desse processo prático que diz respeito à operação da fé. Então vamos lá, uma coisa de cada vez. Vamos começar falando da nova realidade. Quando a Bíblia diz se fez uma nova realidade, isso em momento algum pode ser questionado, no sentido de eu e você sabemos que a palavra de Deus é a verdade. João 17, o próprio Cristo declara ao Pai: a tua palavra é a verdade. No entanto, sem questionar Deus e a sua veracidade, muitas vezes os crentes se veem num conflito. Pastor, a Bíblia fala de uma nova realidade e eu não vejo evidência, não de coisa alguma, mas não de tudo isso na minha vida. Então, em 27 anos de pastorado, quase 30 anos pregando, aconselhando pessoas, eu já vi muita gente questionando a ausência de elementos da nova realidade na sua vida. E
acredito que isso nos ajuda, então, a começar a partir de uma explicação. Essa realidade, a nova realidade da qual estamos falando, que a palavra de Deus menciona, ela está associada a uma dimensão e a um plano espiritual. Mas muitas vezes nós não temos essa consciência clara de, embora convivendo com o mundo natural, lembrar-nos ou viver uma consciência mais profunda de que nós também nos relacionamos com o mundo e uma dimensão espiritual. Aliás, todo relacionamento com Deus e a prática da vida cristã depende dessa consciência de que nós relacionamos com o mundo e uma dimensão espiritual. Jesus diz em João 4 para aquela mulher samaritana, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Se não entendemos que Deus está no plano espiritual e que há uma interação espiritual com Deus, o nosso relacionamento e intimidade com Ele vão estar muito limitados. Em 1 Coríntios 6, por exemplo, o apóstolo Paulo faz a seguinte declaração, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. O que nós entendemos? Que a maneira de relacionar com Deus é basicamente espiritual. Agora, com isso em mente, eu quero que a gente possa considerar a declaração de Hebreus capítulo 11, versículo 3, que diz assim, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O que é que a palavra de Deus está dizendo? Que nós nos relacionamos com o mundo natural, visível, aquilo que os sentidos percebem. Mas a criação desse mundo natural, ela veio a partir de uma realidade espiritual que era anterior à realidade natural. Porque muitas vezes não vemos o que é espiritual, nós ignoramos, vivemos alheios e desconectados. Mas nós não apenas temos que reconhecer que o mundo espiritual é muito real, eu diria até que não só é tão real quanto, eu diria é até mais real, porque o mundo natural veio a existir a partir do mundo espiritual. A Bíblia diz, as coisas visíveis, aquilo que se vê, veio a existir a partir daquilo que não se vê. Então o mundo da matéria foi criado a partir do plano espiritual. Sabemos que o homem, quando peca e perde a conexão com Deus, ele tem, obviamente, toda a sua capacidade de relacionar com o mundo espiritual afetada, limitada. No entanto, nós precisamos entender exatamente esse aspecto, de que o mundo espiritual, que está nessa categoria de invisível, ele requer de mim e de você uma atitude muito específica. Daqui a pouco nós vamos falar da fé, que é a convicção das coisas que não se veem. A fé, na verdade, não é a tentativa de ver algo novo que não existe hoje, mudando e acontecendo depois. Ela é a certeza de uma realidade que está numa outra dimensão e a convicção de que nós podemos trazer essa realidade para mudar aquilo que os olhos veem. Então, para entender isso, eu gostaria, se você for rápido de endereço, que você me acompanhasse num texto das Escrituras, lá em 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 15 até o 17. Enquanto você localiza aí, 2 Reis 6, de 15 a 17, eu vou dar o pano de fundo. O reino do norte, nessa época do reino dividido, a nação de Israel, que era composta de 10 tribos, estava em guerra com a Síria. Era uma guerra já geracional, de muito tempo. O rei da Síria arma algumas armadilhas para o rei e o exército do rei de Israel. No entanto, o profeta Eliseu, usado por Deus, vai revelando tudo aquilo que ele está planejando contra e o rei de Israel vai escapando vez após vez dessas armadilhas. O rei da Síria reúne os seus principais e tenta descobrir quem é o delator, quem que está entregando o ouro. Eles, com medo daquilo, diz para o rei, não, tem um homem lá em Israel, um profeta, que ele sabe as palavras que você fala no seu quarto de dormir. A notícia não está vazando aqui de dentro. O problema é que lá tem um vidente que sabe tudo aquilo que o senhor entende. E o rei tenta simplificar a coisa. O problema é um homem. Descubra onde ele está. Informaram o rei da Síria. Eliseu está na cidade de Dotã. E ele manda um exército só para neutralizar o que naquele momento era a sua grande ameaça, que era Eliseu. É nesse cenário que nós vamos ler esses 3 versículos agora. Então, até o dia anterior, tudo tranquilo. Eles vão dormir, como se fosse um dia qualquer, mas a coisa amanheceu diferente. O texto diz assim, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles.
E Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O que esse episódio nos ensina? Que nós convivemos com dois mundos distintos, natural e espiritual, visível e invisível. E que muitas vezes, cada uma dessas dimensões tem a sua própria realidade. Então a Bíblia diz que o moço se levanta cedo, contextualizando, a gente poderia dizer que acordou, foi na padaria buscar o pãozinho do café da manhã, e ele percebe agora a cidade cercada por um exército. Talvez a notícia já tenha chegado e sido rapidamente comunicada, que aquele exército está ali, justamente por causa de Eliseu. E esse moço é justamente o servidor, o discípulo, o companheiro de Eliseu. Então ele sabe, basicamente, que deu ruim para o lado dele. Corre desesperado ao homem de Deus, o que é que nós vamos fazer? Imagina ele descrevendo, a cidade está aí toda cercada, a situação é essa. Imagina o Eliseu, a tradução da Bíblia na linguagem de hoje do pastor Luciano Subirá, versão goiana e triângulo mineiro em homenagem a vocês, diz que Eliseu fala, calma rapá. Ele diz assim, em maior número são os que estão conosco do que os que estão com ele. Na hora que Eliseu fala isso, eu imagino o moço fazendo a conta. 1, 2, 2, 1. Olhando aquele exército numeroso e tentando entender como eles poderiam estar em maior número. Eliseu percebe que ele está checando a declaração que foi feita na dimensão errada. E ele diz, Senhor, abre os olhos do moço. Que olhos são esses? Ele não está falando dos olhos naturais. Os olhos naturais estão vendo o problema e a realidade do mundo natural. Eliseu fez uma declaração que ela está baseada e fundamentada numa outra realidade, a dimensão espiritual. Eu não sei se Eliseu estava vendo ou se Eliseu estava apenas crendo. Mas Eliseu pede a Deus que abra os olhos do moço para que o moço possa ver. E a Bíblia diz, Deus abriu os olhos do moço. E quando Deus abriu os olhos espirituais, ele agora enxerga a realidade que os olhos naturais não enxergam. Ele vê um verdadeiro exército de Deus, não apenas em volta da cidade, mas destacado para proteger Eliseu. E agora ele descobre uma outra dimensão, que tem uma outra realidade, eu diria até conflitante com a realidade que ele checou no mundo natural. E quando nós começamos a entender essas dimensões e as suas realidades, nós precisamos, de maneira muito prática, entender como lidar com a diferença das declarações que Deus faz sobre a nova realidade e aquilo que muitas vezes eu e você estamos constatando na nossa própria vida. Porque muitas vezes estamos procurando as evidências do que Deus falou numa dimensão e a realidade do que Deus falou está em outra dimensão. A palavra de Deus é espiritual e ela retrata verdades espirituais. Em João 6,63, Jesus diz, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Ele estabelece a palavra de Deus nesse padrão e nessa dimensão espiritual. Então o que nós precisamos, e eu vou falar daqui a pouco, é entender como podemos viver as realidades da nova criação, em vez de simplesmente viver em função daquilo que é natural. Dito isso, eu quero que a gente possa perceber que Deus, na cruz, por meio da obra de Jesus, a Bíblia está dizendo que se alguém está em Cristo, e o diferencial da nova realidade é um encontro com Cristo, é a experiência do novo nascimento. O que é que Deus nos disponibilizou? A cruz, ou a obra da redenção na cruz, ela pode ser vista na percepção de uma troca, com várias características. Eu queria mencionar só algumas delas. E segundo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, a Bíblia fala de uma troca dos nossos pecados pela justiça de Cristo. A Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, está falando de Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Cristo assume os nossos pecados para que a gente possa receber da sua justiça. E é exatamente essa troca proposta que vai compor essa nova realidade. Em Gálatas 3, nos versículos 13 e 14, a Bíblia fala de uma outra troca, as nossas maldições pela bênção. O texto sagrado diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus. Ele vem propor a troca de maldição pela bênção. Ele não apenas tem, Ele é a bênção, mas Ele se faz maldição em nosso lugar, leva a nossa maldição para que a sua bênção fosse disponibilizada. E segundo aos Coríntios, no capítulo 8, no verso 9, a Bíblia fala de uma outra troca, da nossa pobreza pela riqueza divina.
O texto diz, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. É lógico que aqui a Bíblia não está falando de riqueza ou pobreza material, mas está falando, obviamente, de uma troca de ordem espiritual. Nós ainda podemos acrescentar essa lista, Efésios 2:1, que é a troca da nossa morte pela vida dele. Paulo diz aos Efésios, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. No entanto, não quero apenas falar dessa nova realidade, ou da realidade da nova criação disponibilizada, por meio do novo nascimento, como quero incluir também aqui promessas que Deus tem feito. A Bíblia é um livro cheio de promessas, e Deus não voltou atrás em nada que Ele nos prometeu. Aliás, os estudiosos tentam definir quantas promessas se acham na Bíblia. Dizem que temos pelo menos 8.000 promessas explícitas. Se você tomar aquelas por inferência, as implícitas, o número amplia consideravelmente. Mas, naquela época, talvez sem essa facilidade que nós temos hoje de fazer esse tipo de contabilidade do número de bênçãos, Paulo fala de uma forma bem genérica. Em 2 Coríntios 1, ele diz, tantas quantas forem as promessas de Deus. Em outras palavras, não importa nem o número. Ele diz, tantas quantas forem as promessas de Deus. Nele está o sim, e por meio dele o amém. Em outras palavras, quando eu e você nos deparamos com qualquer promessa que Deus nos fez na sua palavra, ainda hoje, Deus do céu está olhando dizendo sim, amém. Deus está dizendo, é isso que eu falei, eu sustento, eu não mudei de ideia, eu não voltei atrás. Agora, quando olhamos para as nossas vidas, muitas vezes percebemos aí um abismo de diferença entre a realidade ou as realidades da nova criação, que também incluem as promessas. Efésios 1:3 diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Há mais a minha e a sua disposição do que nós descobrimos. Não é nem só do que estamos vivendo, é do que sequer nós já tomamos consciência. Agora, se não entendemos que há uma realidade, talvez a gente nem se disponha a percorrer o caminho de persegui-lo. Então, em segundo lugar, eu quero tratar agora com a ideia de como entrar nessa nova realidade. O texto fala de maneira muito clara, aqui em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo. O que é estar em Cristo? Porque o texto diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, se fez uma realidade nova. Então, para ser nova criação e viver a nova realidade, temos que estar em Cristo. O que significa estar em Cristo? E aqui nós temos um princípio importante. E na teologia nós chamamos de identificação. Parte-se do pressuposto que tudo o que Cristo fez, Ele fez em nosso lugar. O sacrifício ou a morte de Cristo é chamado de um sacrifício vicário, substitutivo. Isaías 53 nos diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, para que a nossa situação fosse resolvida com Deus. Quem sofreu foi Ele. O seu sofrimento não era o sofrimento que Ele merecia, era o sofrimento que nós merecíamos, mas houve uma substituição. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, em nosso lugar. Então, precisamos entender que quando Cristo morre, Ele está fazendo disso uma espécie do que nós poderíamos hoje, a fim de tentar ilustrar, ainda que não seja uma ilustração perfeita, dar mais ou menos uma noção. O que Cristo está fazendo é uma espécie de pagamento de fiança. Os criminosos éramos nós. Quem está pagando a conta para a nossa liberdade é Ele. Então, quando falamos de identificação, o que é que precisamos entender? Colossenses capítulo 3, versículo 3. Eu vou ler agora na NVI, diz, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Algumas versões dizem está oculta. Eu gosto do termo escondida com Cristo em Deus. O que é ter nossa vida escondida com Cristo? Imagine mais ou menos essa cena. Essa minha mão esquerda, que está aqui mais fácil e visível para a maioria de vocês, é Cristo. Ele assume o nosso lugar. Ele nos representa enquanto está morrendo. E nós, por representatividade, estamos atrás dele. Então, a minha mão direita é a minha e a sua vida. Quando Deus nos olha, assim como na perspectiva de você que olha para cá, Ele não está vendo eu e você, Ele está vendo Cristo. Isso é um ponto fundamental na expressão da nossa fé. Por qual razão eu e você oramos no nome de Jesus? Ele está dizendo, você vai orar em meu nome. Quando você estiver orando, você faz isso em meu nome.
eu estou passando a você uma procuração. Você chega diante de Deus como fosse eu, porque sou eu que represento vocês. Você consegue entender o que significa orar em nome de Jesus? É como se Ele mesmo estivesse orando. Aliás, Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, diz: Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Se Deus sempre ouve Jesus, e quando eu e você oramos no nome dEle, é como se Ele estivesse orando, o que é que eu e você deveríamos esperar quando oramos a Deus? Que as nossas orações sejam ouvidas. A Bíblia diz: nossa vida está escondida com Cristo em Deus, é entender a identificação. Então vamos tentar compreender melhor isso. Em Gálatas 2,19, Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo. Se houvesse um meio, vamos dar asas à imaginação, se existisse uma espécie de máquina do tempo, a gente pudesse entrar nela, voltar ao momento onde Paulo fez essa declaração: estou crucificado com Cristo, nós não iríamos encontrar Paulo e o corpo de Jesus pendurados junto na mesma cruz. O que Paulo está falando não era literal. Ele está dizendo que porque Cristo morreu no seu lugar, quando Cristo foi crucificado, Paulo se via naquela cruz, porque Ele o substituiu e Ele o representou. Então, diante de Deus, Paulo sabia: eu fui crucificado quando Cristo foi crucificado em meu lugar. Então isso é identificação, é entender que Ele veio para nos representar. Então Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo. Mas ele não para aí. Em Colossenses 2,20 ele diz: vocês morreram com Cristo. Quando Cristo morreu, nós morremos, porque Ele estava nos representando. E a morte, que era uma das exigências dos pecados cometidos, foi cumprida por Cristo. Mas quando Ele ressuscitou, Colossenses 3,1 diz: vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Como que estamos crucificados, morremos, fomos ressuscitados com Cristo quando entendemos identificação. E não apenas isso. Atos 1. Nos mostra com mais detalhes o que os evangelhos só mencionam: Cristo sendo assunto aos céus. E a palavra de Deus nos diz que ao subir aos céus, Ele se assentou à direita de Deus. Mas Ele continua nos representando. Então Efésios capítulo 2, versículo 6 diz que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a Bíblia diz que eu e você estamos assentados com Cristo. Como entender isso? No mundo natural, a dimensão da matéria, aquilo que eu e você vemos e tocamos. Você está sentado nessa cadeirinha, você que me acompanha na internet, só Deus e você sabe onde estão sentados nesse momento. Mas, no plano espiritual, a Bíblia diz que você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Porque isso é identificação. Aliás, esse é o simbolismo do batismo. Fizemos ontem com todas essas pessoas que foram batizadas, foi dar a eles a oportunidade de expressar a fé que eles têm. O batismo é uma demonstração da fé que nós temos. Não é apenas crer que Jesus existe, não é apenas crer que Ele é o Filho de Deus ou o Salvador, mas é crer que o que Ele fez nos representa. A fé expressa e confessada publicamente no batismo, ela justamente expressa a identificação. Vamos dar uma olhadinha no que diz Romanos 6, dos versos 3 a 5. A Bíblia diz: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então quando pegamos ali o novo convertido na hora do batismo, e damos o que, brincando aqui, a gente chama do santo caldo, e o afundamos na água. O que está sendo testemunhado? Essa pessoa está dizendo: eu morri e fui sepultado juntamente com Cristo. Quando nós tiramos a pessoa da água, e é muito importante essa última parte, nós estamos testemunhando que ela ressuscitou com Cristo para uma vida nova. O batismo, ele não apenas expressa que cremos em Cristo, ele expressa a fé que nós temos na identificação, que é a chave de toda a redenção. Agora, quando eu e você entendemos a identificação, tudo que Ele nos proporcionou, fez em nosso lugar e tornou acessível para mim e para você, aí vem um segundo elemento. E é nele que nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo. A apropriação. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 12, Paulo diz ao seu filho na fé: toma posse da vida eterna. Esse toma posse é: se aproprie daquilo que Cristo já disponibilizou. Porque se Jesus fez o que fez em favor de todos os homens, e o que Ele fez fosse automático, ninguém tinha que preocupar com nada,
todo mundo estava salvo. Todo mundo tem a provisão de salvação, mas somente pela fé nós podemos nos apropriar da salvação já disponibilizada. Quando a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós precisamos entender que salvação não tem absolutamente nada a ver com merecimento. É a capacidade de reconhecer o que foi feito por nós e de nos apropriarmos, de tornarmos isso pessoal, intransferível, nosso. Então, eu quero gastar o tempo que me resta aqui falando exatamente a respeito dessa operação da fé. Algo tão importante, se queremos viver as realidades da nova criação. Em primeiro lugar, vale lembrar que o justo vive da fé. Essa declaração foi registrada em Abacuque 2,4 e repetida por 3 vezes no Novo Testamento. Romanos 1,17, Gálatas capítulo 3, verso 11 e Hebreus 10, 38. O tempo todo existe uma recorrente menção dessa declaração de que o justo vive da fé. Hebreus 11,6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se tem um texto que talvez ressalte a importância da fé, ainda mais do que esses, para mim está lá em Tiago, capítulo 1, dos versículos 5 a 8. Ele começa falando de sabedoria, mas depois ele vai abrir o assunto para geral, vai generalizar. Ele começa dizendo, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Ele diz, peça porém com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada e agitada pelo vento. Então ele arremata o assunto dizendo, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Começa falando de sabedoria, mas diz sem fé, a gente não recebe absolutamente nada de Deus. A falta de fé não vai limitar só o recebimento de sabedoria. A fé é a forma como eu e você podemos receber qualquer coisa da parte de Deus. E é com esse entendimento que talvez a gente precisa reconhecer a importância da fé. Então eu quero tentar trazer uma ilustração aqui e me permite apelar à sua imaginação e tentar homenagear aqueles que têm um lado mais nerd. Não é o que é mais forte dentro de mim, mas vou usar aqui uma linguagem de filme de ficção científica. Nós falamos que existe um mundo natural. Existe um outro mundo, uma outra dimensão espiritual. Muitas vezes, esse mundo e essa dimensão natural têm uma realidade. Mas percebemos que Deus falou algo diferente. E isso, por enquanto, é realidade só no plano espiritual. Não mudou aquela realidade. Como que eu e você deveríamos entender a fé? A fé é uma espécie de portal entre os dois mundos. E aqueles que entendem e se movem em fé, eles conseguem, a despeito de reconhecer uma realidade no mundo natural, eles estão de olho pelo portal, na realidade está do lado de lá. E eles ousam atravessar o portal, pegar essa realidade do outro lado, vir com ela pelo mesmo portal de volta, para que ela se materialize no mundo natural. A fé é o meio que nos viabiliza trazer as realidades espirituais para que elas suplantem, mudem completamente a realidade do mundo natural. Quem está entendendo, diga amém. Hoje uma pessoa que se chega a Deus, no pior estado e condição de pecado, ele está olhando a sua realidade pela lente da sua história e do mundo natural. Mas quando o Evangelho é pregado e ele começa a enxergar por esse portal o que foi que Cristo fez, que ele se fez pecado no lugar desse pecador, para que ele pudesse receber a justiça, que não tem nada a ver com aquilo que ele vai fazer, tem a ver com aquilo que já foi feito, está pronto. E esse camarada consegue entender, então pela fé ele entra por esse portal, ele pega a realidade da nova criação, ele traz e diz, eu creio, é meu, e a partir disso, a nova realidade suplanta, estabelece em cima da realidade anterior. Agora, isso não é verdade só na hora de ter o encontro com Cristo da salvação. Qualquer outro assunto que a gente fala, ele se enquadra dentro do mesmo padrão. Porque o justo não é apenas salvo pela fé, ele vive pela fé. Ele não recebe nada de Deus a não ser por meio da fé. Então eu quero te dar um exemplo. É a leitura que o livro de Hebreus apresenta de um episódio do Velho Testamento. Nós temos em Números 13, aqueles 12 espias são enviados por Moisés para olhar a terra de Canaã, que por séculos, desde o tempo dos patriarcas, Deus vem anunciando, vou entregar na mão de vocês, eu estou dando a vocês essa terra. Canaã passa a ser chamada de a terra prometida, de tanta ênfase na promessa de Deus. Agora, daquela geração inteira que saiu do Egito, só 2 homens entraram na terra prometida. A Bíblia diz que eram mais de 600 mil homens de guerra.
de 20 anos de idade para cima listados no exército. A partir disso a gente consegue imaginar o tamanho do povo. Se a gente fizesse uma média generosa e der para cada um daqueles 600 mil homens de guerra uma mulher só, que para a época e para a cultura era uma média mais do que generosa, e você der a cada um deles 3 filhos, o que para a época era muito mais generoso ainda do que a quantidade de mulheres que mencionamos. Então você tem famílias de 5 pessoas para cada um dos 600 mil. Isso daria um número de pelo menos 3 milhões de pessoas. É uma Curitiba e meia, se locomovendo do Egito em direção à Terra Prometida. Todos eles tinham a mesma promessa. Todos eles estavam diante dos mesmos dilemas, mas só 2 homens de uma geração inteira entraram. Qual foi a razão do resto daquela geração ficar de fora? Hebreus capítulo 3, versículo 19, é o último versículo do capítulo 3, diz assim: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. A Bíblia lê esse episódio dessa forma simples. Ficaram de fora pela incredulidade, por falta de fé. Agora, o que é que os 2 únicos que entraram fizeram? Quando os 10 dos 12 espias, e esses 2 únicos que entraram eram 2 daqueles 12 espias, quando os 10 dos 12 voltam com um relato ruim, eles voltam fundamentando tudo somente naquilo que os seus olhos viram. Eles dizem: olha, a terra de fato é boa, Deus disse que era boa, nossos olhos naturais viram que é boa. Ele diz: mas não está lá dando sopa, tem gente para defendê-la, a treta vai ser grande. E o problema é que a terra tem não só homens de grande estatura, mas também tem gigantes. E esses gigantes habitam em cidades fortificadas, elas estão nos altos dos montes, e eles começam a descrever só o cenário natural, a realidade natural. Qual a diferença de Josué e Caleb em relação a esses homens? Números 14, do verso 6 ao verso 9, nos mostra a atitude de Josué e Caleb. Ele diz: e daí que a terra tem gigante, ausentou-se deles a sua segurança, o Senhor é conosco, nós vamos consumi-los como pão. O que é que esses 2 estão fazendo? Enquanto todo mundo olhou só aqui a realidade do mundo natural, esses 2 estão olhando pelo portal. Deus diz que a terra é nossa, então não importa a dificuldade. Se Deus disse que estaria conosco, Ele estará conosco. Se Deus disse que vai fazer, vai fazer. Esses 2 conseguem atravessar o portal, dizer: a realidade nós vamos levar em conta é essa. Eles abraçam isso e dizem: nós vamos trazer para o lado de cá. O tempo passa e Deus diz: são os únicos que vão entrar. Por quê? Quando você agarra essa realidade e traz, ainda que ela não vá se materializar imediatamente, ela vai se materializar na sua vida. Aliás, eu gosto de dizer que a fé nos leva à materialização da promessa, das declarações da palavra de Deus. E quando o texto nos mostra que, por outro lado, a incredulidade aborta, quando o autor de Hebreus menciona os que não puderam entrar pela incredulidade, ele disse agora, é a continuação. Nós lemos o verso 19, que é o último do capítulo 3 de Hebreus. Agora eu vou ler o versículo 1 e 2 do capítulo 4. Muda o capítulo, mas é a continuação do raciocínio. Ele diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Ele está dizendo, do mesmo jeito que uma geração lá atrás falhou, e falhou pela incredulidade, nós tememos que a mesma coisa possa acontecer com vocês. Aí ele diz: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Ele faz um paralelo e diz que as boas novas do Evangelho nos foram comunicadas. O lugar onde Deus intenciona nos levar e nos colocar do mesmo jeito que foi com eles. Mas ele diz assim: mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Uma outra tradução diz, visto não ter sido misturada com fé. Por que a palavra que Deus declara precisa de fé para que se torne realidade? Porque ela é realidade nesse plano e nessa dimensão espiritual. Ela não necessariamente vai mudar a dimensão natural, a menos que quem está do lado de cá ouse passar pelo portal, agarrar aquilo que Deus falou, dizer, eu não solto, essa é a minha realidade. Então ele consegue trazê-la e estabelecê-la para o lado de cá. Se não, ele pode até tomar conhecimento que Deus falou algo e nunca ver a materialização daquilo que foi dito ou prometido. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos entender que, basicamente, a fé, se a gente tiver que simplificar uma outra definição aqui, é a capacidade de dar crédito à palavra de Deus.
de levar a sério o que Deus falou, de dizer a palavra de Deus é digna de confiança. Em 1 de João, no capítulo 5, no versículo 10, a Bíblia diz assim: aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Outra versão só diz: quem não crê em Deus, mentiroso o faz. Então vamos repetir: aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Deus está dizendo aqui no plano espiritual, essa é a verdade. A pessoa do lado de cá diz, não creio, está dizendo, você é mentiroso. Agora, que sabe que a fé se apoia no caráter de um Deus que não pode mentir, ela simplesmente olha e diz, estou vendo nada disso que você falou, mas se do lado de cá o Senhor está dizendo que é a realidade, eu entro pelo portal da fé, eu pego essa realidade, eu vou trazê-la para o lado de cá. Deveria ser muito mais simples. Mas muitas vezes, até porque não entendemos a operação da fé, nós temos dificuldade de agir da forma correta. Outro dia alguém me perguntou, pastor, como a fé opera? Eu disse, ela tem pelo menos 3 facetas. E muitas vezes você vai ter uma característica forte no comportamento de um personagem bíblico, às vezes outro. Na verdade, eu acredito que há momentos que todas elas estão em operação e algumas vezes a gente pode dar mais evidência a uma do que a outra. Eu não diria que necessariamente tem que ser um ou outro. Mas pelo menos 3 coisas que a gente pode destacar sobre a operação da fé. A fé tem uma confissão. A fé tem uma visão. E a fé tem uma ação. Você pode repetir isso comigo? É só perfeito didático. Né? De vez em quando tem sempre alguém, pastor, é espiritual esse negócio de repetir. Eu digo, não, é didático, é só para te ajudar a lembrar. Então diga comigo, a fé tem uma confissão. A fé tem uma visão. E a fé tem uma ação. O que Josué e Caleb estavam fazendo? Eles se levantam e começam a declarar. Ausentou-se deles a sua segurança. O Senhor está conosco. Nós vamos vencê-los. Confissão. A fé tem uma visão. Os outros espias voltam só contando aquilo que o olho natural viu. Esses dois estão olhando pelo portal, enxergando o que Deus prometeu e a materialização disso. Enquanto aqueles 10 junto com o povo estão dizendo, vamos embora, esse negócio não é para nós, não vai dar certo. Eles estão dizendo, nós vamos cair para cima. Anos depois, Caleb está diante de Josué, que agora lidera, e diz, você lembra o que Deus falou a nosso respeito? Ele diz, me dá aquele monte cheio de gigantes, os lugares difíceis, eu quero viver tudo aquilo que nós sonhamos desde aquele tempo, nós vamos agir de acordo com isso. A fé tem uma confissão, ela tem uma visão e tem uma ação. Sobre a confissão, Paulo diz em Romanos 10, versos 9 e 10, se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com o coração se crê, e com a boca se confessa. Em Marcos 11, 23, Jesus diz, qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar. Olha o que ele está dizendo, qualquer que disser, falar ao monte, e não duvidar no seu coração. A fé do coração tem que ser verbalizada. Segundo lugar, ela tem uma visão. Em Hebreus 11, 27, falando de Moisés, a Bíblia diz, pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Outra tradução diz só, como quem vê o invisível. Como que alguém vê o invisível? Pelos olhos da fé. Você não enxerga isso com os olhos naturais. Os olhos naturais estão confinados a uma única dimensão e realidade. A capacidade de ver pela fé é só através desse portal para enxergar o que é que Deus falou do lado de cá. A visão de fé, ela tem a capacidade de antecipar a realidade que Deus diz que estabeleceria antes mesmo dela ser estabelecida. Em terceiro lugar, a fé tem uma ação. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Vou ler o 14, depois vou pular para o 17 e o 18. Ele diz, meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras. Será que essa fé pode salvá-lo? Nos versos 17 e 18 ele diz assim, também a fé, se não tiver obras, por si mesmo está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Ele diz, me mostre essa sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. A maior parte do tempo a gente lê obras aqui pensando só em boas obras e beneficência. Os exemplos bíblicos que Tiago dá não se limitam de forma alguma a boas obras no sentido de beneficência. Ele vai mencionar ali em Tiago 2,
exemplos das Escrituras do Velho Testamento, como Abraão e Raabe, e nenhum dos dois praticou a tal da beneficência. Eles agiram de acordo com aquilo que eles criam. Então, quando falamos que a fé tem obras, significa que a fé age de acordo com aquilo que acredita. Quem está entendendo, diga amém. Agora, o que eu e você vamos precisar de fato entender é como usar a confissão, a visão e a ação da fé quando nós estamos diante do dilema das diferenças de realidade. Deus falou de uma realidade nova. Ele prometeu isso, Ele falou isso, mas eu estou olhando e não vejo nada disso. Como devemos agir? Eu quero citar apenas alguns exemplos bíblicos, mas eu quero tentar, através deles, mostrar exatamente como funciona essa dinâmica. Se você puder me acompanhar, eu quero começar com o profeta Elias, em 1 Reis, capítulo 17. E nós vamos ler os versículos 8 e 9 primeiro. Primeiro, eu quero apresentar o que é que Deus disse a Elias, a realidade do plano espiritual. Depois, nós vamos ler os versículos 10 a 12, para descobrir o que é que ele constatou aqui no mundo natural. E depois desse dilema entre o que Deus falou e o que ele constatou, como foi que o profeta agiu? E aí nós vamos ler dos versículos 13 a 15. Então vamos lá. Primeiro 1 Reis 8 e 9. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida a você. Outra tradução diz: já ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Elias anuncia uma palavra de juízo dizendo que o céu se fecharia e não haveria chuva, exatamente como Deus havia advertido desde os tempos de Moisés que aconteceria se o povo apostatasse. Agora a palavra que ele anuncia fecha os céus, mas ele está pagando a conta junto. Ele está escondido, fugindo de Acabe, e ele está junto ao ribeiro de Querite. A Bíblia diz que ele bebe da água do ribeiro. E Deus envia corvos de manhã e de tarde, com pão e carne. É o primeiro sistema de delivery, de entrega de comida que você vai encontrar na Bíblia. Ele está vivendo lá na provisão de Deus, mas o ribeiro está secando. E agora Deus anuncia mudança de formato. Vá para Sarepta de Sidom. E Deus diz: eu já ordenei. O que é que você entende ou entenderia se Deus falasse: eu já ordenei uma viúva que te sustente? Que quando você chegar lá, a viúva está sabendo de tudo. Então ele levanta, obedece a Deus, chega na cidade. Versículo 10 diz: então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha, vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. A mulher está dizendo, como diriam alguns, só tem refeição para uma mulher e uma criança. E a saideira. Nós vamos comer, vamos morrer, acabou tudo. O que é que Elias está constatando? Uma realidade completamente diferente da que Deus tinha dito. Já ordenei uma viúva que te sustente. Irmão, o termo viúva já era bem contraditório para esperar que seja uma fonte de sustento. A Bíblia fala exatamente da dificuldade delas de sustento quando estavam nessa condição. Agora, Elias ouviu a Deus, chegou, e quando ele chega, ele constata uma realidade completamente distinta da que Deus falou. A maioria, como aqueles 10 espias, diria: acho que Deus não falou, ou Deus está de brincadeira, porque a incredulidade é isso, gente. Tem gente que não verbaliza dessa forma, mas ele age como se Deus estivesse trolando a gente. Os caras estão no limiar da terra prometida, dizendo: era melhor ter ficado no Egito, era melhor ter morrido no deserto. Né? E eles começam a se revoltar, porque diante de uma realidade, eles não entendem a responsabilidade de mudá-la. Agora, Elias chega, está olhando a realidade natural. A viúva vai comer a última refeição e morrer. Mas em vez de olhar só isso, ele está olhando por esse portal. Mas Deus disse que ela vai me sustentar. Para ela me sustentar, a condição dela tem que mudar. Quando a mulher disse: não tenho o que fazer, como o profeta agiu? Vamos lá, versículo 13. Elias disse a ela: não tenha medo.
vai e faça o que você disse, o rango, a comida. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e o seu filho. Se eu sou a viúva, interrompo ele na hora e diz, depois eu faço com o quê? Só tinha para uma refeição. Mas antes da mulher falar alguma coisa, ele emenda e diz, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Você não vê Deus falando com Elias, que era para falar isso, mas Deus já tinha dito que a viúva iria supri-la, a viúva não tem. Então ele decide entrar por esse portal e digo, eu pego a provisão, o milagre que a mulher precisa, eu trago para cá, derramo na vida dela, e agora ela vai ter para derramar na minha vida, porque Deus falou, está falado. Agora é o que diz o texto. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele e ela, sua casa, durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Existe gente que quando se depara com o choque de realidade desiste. Existe gente que diz, Deus não está de brincadeira. Deus vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Ele não pode mentir, passarão céus e terra, o que o meu olho natural vê, mas a palavra dele não vai passar. Se é um absoluto, se é algo verdadeiro, a palavra dele. Então tem gente que quando constata essa diferença diz, é ruim que eu vou ficar olhando para o lado de cá. E ele mira pelo portal e diz, tem uma outra realidade para suplantar aquela que os meus olhos naturais veem. Às vezes eu vejo alguns pregadores de fé empolgados, que eles vão para um extremo. Já vi pregador na hora de orar por cura dizendo, essa enfermidade no seu corpo é uma mentira. O cara diz, não é mentira, está aqui, eu estou vendo, sentindo. Como que é mentira? Eu estou dizendo, mas Deus falou outra coisa. Ok, são duas realidades. Você não precisa tratar isso como mentira. A Bíblia diz que Abraão levou em conta o seu corpo adormecido. Ele sabia, estou velho, passado, não funciono mais. Mas se Deus falou outra coisa, ele pega outra realidade e diz, Deus me dará um filho. E Joel 3,10, Deus diz, digo fraco, eu sou forte. Todo dia vi um pregador dizendo, para de dizer que você é fraco. Deus está dizendo que você não é fraco. Está nada, Deus está dizendo, digo fraco. Deus chamou o fraco de fraco. Ele está dizendo, é fraco, fraquinho, fracote. Deus diz, mas muda o seu discurso. Porque você não está confinado só à sua realidade. Eu estou te alistando no meu exército. Então comigo você é forte. Muda a sua confissão. A fé tem uma confissão correta. Começa a dizer que é forte. O fraco está mentindo? Não. Ele está dizendo fraqueza é essa realidade do lado de cá. Força é essa do lado de cá. Eu entro pelo portal. Eu pego isso aqui e eu trago para o lado de cá. O tempo todo nós vamos ver exemplos práticos do que é exercitar a fé dessa forma. Aliás, olha o que a Bíblia diz sobre Abraão em Romanos 4,17. O texto diz assim, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Deus chama o que não é como se fosse, diz outra tradução. Deus chega para Abraão e diz, estou mudando seu nome. Ele era só Abrão. A mudança que Deus faz, coloca um H e um A a mais. No português a gente não tem esse fonema, como por exemplo no inglês e outras línguas, que daí são de Abraão. Esse fonema que Deus aumentou, mudou o significado do nome dele. E agora o nome dele passa a significar pai de multidões. O cara não tem um filho. Mas Deus diz, é pai de multidões. Você imagina o cara chegando em casa, falando para a mulher, para os servos, ninguém mais me chama do velho nome, agora me chama de pai de multidões. Todo mundo ia dizer, o velhinho pirou. Surtou. Mas ele está dizendo, eu vou agir como Deus. Chamar a existência o que não é como se fosse. Porque se Deus falou que eu sou pai de multidões, eu vou aceitar essa realidade espiritual, não importa o que eu vejo. Eu vou agarrar isso aqui pelo portal, eu vou confessar, eu vou declarar de acordo com isso. É o que eu vou enxergar e é assim que a fé age. E quando Efésios 5,1 diz que eu e você temos que ser imitadores de Deus, quando Amós 3,3 diz que não dá para andar dois juntos se não tiver de acordo, está dizendo, se você vai andar com Deus, tem que aprender a chamar o que não é como se já fosse. Quem está entendendo, diga amém. E chamar o que não é como se já fosse, é dizer, eu sei que tem essa realidade, mas eu também sei que tem aquela. Eu não ignoro essa, mas eu acredito naquela. E eu vou buscar aquela realidade para mudar essa do lado de cá. Quando eu olho a instrução de Deus para Josué, no momento em que eles vão atravessar o Rio Jordão, olha o que diz Josué 3,13. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas. A saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Então a instrução de Deus é a arca vai na frente, tinha uma boa distância.
Não me lembro exatamente, mas ela ia bem na frente. Deus diz, e eles estavam indo na frente do povo, quando os pés dos sacerdotes tocarem nas águas, Deus diz, eu vou cortar as águas. Isso foi o que Deus falou. Agora vamos olhar o que aconteceu. Versículos 15 a 17, Josué 3. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante o tempo da colheita. As águas que vinham de cima pararam de correr. Levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Quando a gente só lê isso, diz, uau, os caras pisaram, Deus cortou, funcionou. É verdade, Deus cortou. Agora, quando a Bíblia fala numa grande distância e menciona cidades, eu e você que não conhecemos a geografia, não sabemos o que aconteceu. Como a Bíblia diz que eles atravessaram de fronte de Jericó, diz exatamente o lugar que ele está passando. Mas diz que as águas foram cortadas, se amontoaram na cidade de Adã, ao lado de Sartã. Nós estamos falando de quase 30 quilômetros de distância. Seria quase como se hoje, vamos tentar deixar o negócio contextualizado, contemporâneo. Deus dissesse, os sacerdotes vão atravessar o Jordão em Curitiba. E quando pisar na água, eu corto. E quando eles disseram, Deus cortou lá em Campo Largo. Ou seja, Deus cortou na hora, cortou. Eles viram ser cortado? Não. Eles precisaram acreditar que o que Deus falou é verdade. E esperar até que aquela realidade se estabelecesse diante dos olhos dele. Muitas vezes eu e você, quando decidimos agarrar a realidade do lado de cá, isso não significa que nós vamos ver resultados imediatos. Às vezes essa água não escoa tão rápido quanto eu e você queremos, mas o que nós precisamos acreditar é que ela está escoando e a realidade vai mudar. Quem está entendendo, diga amém. Então o tempo todo nós vamos ver qual é a instrução divina, o que aconteceu e como as pessoas se conduzem. Vamos falar de Paulo, quando ele está naquele navio que deveria ir a Roma e acaba por um naufrágio parando em Malta. Olha o dilema de Paulo, Atos 27 e 20 diz, não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Esse caindo sobre nós é Lucas escrevendo, provavelmente como parte da equipe que está acompanhando Paulo. Agora, quando o crente diz, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento, né, eles estão dizendo, não deu ruim, não tem mais escape, não reverte mais. É no meio desse cenário, a realidade natural que todo mundo está vendo, que Paulo levanta para dizer o que Deus disse. Ele diz, porque essa mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertence e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. Ele apela para ser julgado a César, para ter a chance e a oportunidade de pregar o Evangelho. E Jesus está dizendo, eu estou contando com isso, você tem que estar lá, não tenha medo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o quê? Não é o fim. Eu tenho propósitos para você que ainda não foram cumpridos. E diz, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Então aqui nós temos a realidade natural. Agora Paulo está falando do que Deus disse, uma outra realidade, como ele agiu. Atos 27, 25 diz, portanto, senhores, tenham coragem. Quando ninguém tem mais esperança, ele está dizendo, tenham ânimo, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. É a declaração do reino espiritual que vai me guiar e deveria guiar vocês. Tem uma outra realidade diferente da que vocês estão vendo, que pode ser trazida pelo portal da fé e estabelecida do lado de cá. Ele diz, vai acontecer exatamente do jeito como me foi dito. Porque quem não crê em Deus, mentiroso o faz. Eu quero que você fique em pé, para parecer que nós estamos terminando. Deixa eu fazer uma recapitulação bem express aqui. Há uma nova realidade em Cristo. Entramos nessa nova realidade por meio da identificação e da apropriação. O entendimento, quando ensinamos, como estou fazendo agora, ele até esclarece a identificação. Mas o que garante a nova realidade é a apropriação que vem pela fé. E na hora de exercitar essa apropriação pela fé, nós precisamos levar em conta
a questão de realidades. Quando o apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, visto que andamos por fé e não por vista, ele está tentando dizer o quê? Que a fé não depende da vista natural. Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé, dizia, eu não sou movido por aquilo que vejo, nem por aquilo que sinto. Eu sou movido por aquilo que creio, e eu creio na palavra de Deus. É uma escolha. Pastor, o que eu devo fazer com tudo isso depois que sair daqui? Eu quero te encorajar a destacar na leitura bíblica, em especial o Novo Testamento. Tudo aquilo que revela quem você é, o que você tem e o que você pode em Cristo. Esse em Cristo faz parte da nova realidade, ainda que você não veja que isso está acontecendo. Ah, pastor, eu vejo Paulo dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, mas não tenho nem coragem de repetir, porque na minha vida não é verdade. Não, naquilo que você está enxergando ainda não é. Naquilo que Deus falou, é a verdade. Então nós precisamos começar a destacar, e a partir disso expressar nossa fé. Como? Falando, visualizando o que Deus falou e agindo de acordo com isso. Se nós queremos viver a nova realidade, o depósito de Deus, não tem outro caminho. O mesmo Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé, dizia, Deus deseja que tenhamos uma audácia tal na fé, que ousemos crer em tudo o que está escrito na palavra. Muitas vezes, além da própria Escritura, base da nossa fé e o meio pelo qual julgamos todo o resto, Deus pode nos trazer palavras num âmbito pessoal. E nós temos que ter a mesma dinâmica de fé. Quando Deus falou conosco a respeito desse lugar, a gente não tinha ideia que depois de seguir uma palavra e uma direção dele, nós levaríamos mais de 2 anos para conseguir terminar o que precisávamos fazer aqui e entrar. Mas cada vez que se levantava uma dificuldade, a nossa decisão era, nós não vamos ficar olhando essa realidade. Nós vamos olhar pelo portal e vamos lembrar o que é que ele falou. E se ele falou, está falado. Isso aqui vai ter que se ajustar de acordo com aquilo que foi dito. Ao longo da minha caminhada, eu tenho muitas vezes feito as escolhas mais doidas. E alguém diz que o passo de fé é um passo no escuro. Eu, particularmente, aprendi a ouvir isso uma vida inteira e comecei ensinando fé falando dessa forma, mas não falo mais assim. Porque o passo de fé é um passo no escuro só para quem te vê dar o passo. Quem dá o passo sabe exatamente onde está pisando. Porque a fé tem uma visão. Ele escolhe andar na palavra de Deus. Deus diz, ponto final, nós vamos nessa direção. E a maior parte de todos os milagres de Deus que eu tenho experimentado ao longo da minha caminhada, seja no âmbito pessoal ou ministerial, é fruto de uma decisão, de quando eu estou olhando essa realidade diferente, eu digo, não aceito isso. Estou enxergando uma outra coisa por meio desse portal da fé, uma outra realidade declarada. Eu vou agarrar o que está do lado de cá. E não importa se essas águas vão ser cortadas instantaneamente ou se vai levar tempo para que elas escoem, eu vou viver a transposição da realidade espiritual para o mundo material. É assim que eu e você precisamos agir. Isso não apenas vai nos permitir ter experiências com Deus. Isso não apenas vai nos abençoar no sentido de ver circunstâncias sendo mudadas. Mas vamos parar de pensar só na gente, porque nada que Deus faz por mim e por você deveria parar só na gente. Ele não salvou você só para você ser salvo, mas para depois de você ser salvo, você ajudar a salvar os outros. Ele não faz nada por você que Ele queira que pare só em você. Agora você consegue imaginar se nós tivéssemos um exército de crentes, vivendo essa transferência de realidade, o sobrenatural se estabelecendo, o nível de inspiração que a gente não provocaria para a fé de tantos outros. Então eu e você temos responsabilidade de viver o sobrenatural. Não é apenas para ter uma vida cristã mais legal ou cheia de aventura, mas para promovermos honra e glória ao Senhor e contagiarmos o coração de muitos outros. Então eu gostaria que você orasse. Talvez você está diante de uma situação nesse momento que está te assustando. E você precisa lembrar que é um portal pelo meio do qual você pode olhar e vislumbrar aquilo que Deus falou. E que você precisa lutar para trazer aquela realidade, para transpor a realidade que os seus olhos naturais enxergam. Talvez você estava no time daqueles que já estavam dizendo, vamos dar meia volta, voltar para o Egito.
Talvez você estava naquela crise de fé, não sei se chama crise de fé ou de incredulidade. Deus trollou a gente, nada disso vai acontecer. E você precisa de uma mudança de atitude. E eu quero te encorajar a fazer isso exatamente agora. Mas enquanto você ora pelas suas questões, eu quero fazer o que costumamos fazer normalmente no final de cada ministração. Eu quero fazer um convite muito específico a quem nesse momento diga: eu quero viver as realidades da nova criação, mas eu sei que a porta de entrada é estar em Cristo e eu ainda não resolvi isso. E você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Talvez você nunca havia entendido até hoje o que é que Ele fez por você e como acreditar, né, nesse processo de identificação e apropriação para que o que Ele fez se torne real para você. Mas você tem hoje a melhor e maior oportunidade da sua vida de mudar completamente a sua história, entregando sua vida a Jesus. E eu quero te encorajar. Vou fazer um convite que é público, mas eu quero que você saiba que isso não é uma exposição. O que você tem nesse auditório é uma torcida. Tem muita gente já orando pela decisão que você está prestes a tomar. Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Confessá-lo ou negá-lo é algo que se resolve em público, diante de testemunhas. O bom é que essas testemunhas, como eu disse antes, não estão te julgando, elas estão torcendo por você. Aliás, Jesus disse que há festa nos céus quando o pecador se arrepende. E Ele nos mandou orar para que a vontade dEle seja feita aqui na terra, como é feito no céu. Então o Deus que quer que tenha festa no céu, quando alguém se arrepende, também quer que tenha festa aqui embaixo. E nós fazemos festa. Nós vamos celebrar e não só apoiar a sua decisão. Mas há também aqueles que talvez tenham se afastado e se distanciado de Cristo, que um dia já tomaram essa decisão, disseram: não, eu estou em Cristo. Mas por diversas razões, que nós nem vamos tentar especular de tantas possibilidades, você se afastou. E você precisa de reconciliação. Você precisa de um conserto. Talvez sua cabeça esteja dizendo que as coisas nem estão tão ruins assim, mas o seu coração está queimando e você sabe que precisa de um recomeço. E você sabe também que o discurso de um homem não faria essa bagunça que está acontecendo dentro de você agora. Isso é Deus te constrangendo, é Deus te chamando. E eu quero fazer um convite, um apelo forte a você hoje. Não deixe isso para depois. Tem gente que diz: não, eu até quero resolver, eu só não sei se eu estou pronto. A Bíblia diz: hoje é o dia aceitável. Hoje é o tempo da salvação. Não é amanhã, não é depois. A Bíblia diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. É você que decide abrir, corresponder com Deus ou se fechar. Então eu quero orar não apenas com gente que está aqui, que quer tomar essa decisão. Você que nos acompanha nessa hora pela transmissão ao vivo ou gravado, você pode tomar essa mesma decisão e você pode se unir com os que estão aqui, fazer a mesma oração de entrega, para somente depois disso, estando em Cristo, você perseguir a nova realidade ou as realidades da nova criação que estão à sua disposição. Então, quantos gostariam de tomar essa decisão hoje, de fazer de Jesus seu Senhor e Salvador, ou de reconciliar com Ele? Levanta bem alto sua mão, eu quero ver você. Né? Pastor, eu quero tomar essa decisão. Deus seja louvado. Quem mais? Não se acanhe, né? Nós queremos ajudar você. Eu preciso de reconciliação. Nós queremos orar com você. Eu nem vou gastar muito tempo insistindo para você levantar a sua mão. Vamos logo para o que interessa. Você que já levantou, ainda não tinha levantado a sua mão e quer entregar sua vida a Jesus, sai do seu lugar. Vem aqui à frente, aqui embaixo. Nós só vamos pedir para vocês preservar aquela distância do 1,5 metro um do outro. Nós queremos orar com você aqui e agora. Né? Se você talvez ainda não tinha levantado a sua mão, tá aí, vou ou não vou, eu quero insistir com você, venha. Nós sabemos que é uma guerra, porque nesse mundo espiritual há uma batalha. Eu repito isso aqui o tempo todo. Tem gente que diz: pastor, eu queria levantar a mão, parece que pesava 1 tonelada. Eu queria ir lá na frente, parece que o pé estava enraizado, parafusado no chão. Porque é uma guerra. Nesse mundo espiritual há um outro reino que não quer abrir mão de muita gente, que é o reino das trevas. Mas na autoridade do nome de Jesus, eu declaro cada pessoa nesse lugar livre
de toda amarra espiritual. Eu quebro toda a cadeia aqui. Para esses que nos acompanham agora, eu quebro toda a amarra. Você é livre para atender o convite do Espírito Santo de Deus. E você que está tentando erguer a mão ou mexer o pé e não sair do lugar, você vai ver a diferença. Sai do seu lugar, vem para cá. Há mais alguém? Dá uma checada com quem está perto de você aí. Fala, você já entregou sua vida a Jesus? Mesmo se ele falar que sim, dá uma nova conferida e diz, tem certeza? Fala para ele, se você estiver precisando ir lá, eu posso te acompanhar. Outro dia alguém me perguntou, pastor, o senhor não insiste muito não? Eu falei, insisto porque não sei quem é você, onde está. Senão ia aí te pegava à força. Te arrastaria para cá. Há mais alguém? Aqui às vezes a gente está aqui no aeroporto, a última chamada faz umas 10 vezes. Última chamada. Há mais alguém? Eu quero que cada um de vocês que veio aqui à frente possam repetir uma oração e uma declaração de fé junto comigo. E você que está nos acompanhando à distância e quiser fazer essa oração, o importante não é mero e simplesmente repetir o que eu vou dizer, nós só queremos te ajudar a expressar fé de acordo com aquilo que foi pregado a você. Então eu vou pedir a cada um de vocês, os que nos acompanham, se depois de eu fazer a oração você entender que isso expressa o que você conseguiu entender, acreditar e que você pode falar de forma sincera, eu vou pedir então que você diga comigo, repita logo depois de mim em voz alta. Diga comigo, Senhor Jesus, eu reconheço a minha condição de pecador, mas reconheço a Tua provisão em Cristo para a minha salvação. Eu me arrependo dos meus pecados e das consequências que trouxeram até no meu relacionamento contigo. Mas hoje, eu me aproprio pela fé do meu perdão, da minha justificação. Eu declaro que a partir de hoje, sou filho de Deus, sou redimido por Jesus Cristo e começo uma nova vida. Invoco o Teu nome, Jesus, e a salvação que há no Teu nome. E a partir de hoje, eu entrego o controle da minha vida nas Tuas mãos. E peço a liderança do Teu Espírito Santo, a manifestação da Tua graça, me ajudando a viver essa jornada. Eu declaro um novo início, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Amém. Você pode dar ao Senhor mais um forte aplauso. Aleluia!